Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, por Jordan Peterson. Tradução de Wendy Campos, editora Alta Books, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Ainda é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Juan. Muito obrigada, querido! E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Através de assinaturas, você passa a fazer parte deste canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. Faça parte você também. Elas podem ser canceladas também a qualquer momento. E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela compreensão, pela escuta, pela presença. E bom, seguimos para a regra 3ª. Não esconda na névoa o que é indesejável. Aqueles malditos pratos. Eu amo meu sogro e também o respeito. Ele é dotado de extrema estabilidade emocional, uma daquelas pessoas duronas ou sortudas, talvez um pouco dos dois, que enfrentam as provações e tribulações da vida e simplesmente seguem em frente com pouca reclamação e muita competência. Hoje, Del Roberts tem 88 anos, já substituiu um dos joelhos e está planejando a cirurgia do outro. Teve que colocar stents em suas artérias coronárias e trocou uma válvula cardíaca. Sofre de pé pendente e às vezes escorrega e cai por causa disso, mas ainda praticava curling até um ano atrás, empurrando a pesada pedra de granito pelo gelo com um bastão projetado especificamente para pessoas que não conseguem mais se agachar com a mesma facilidade de antes. Quando sua esposa Beth, já falecida, desenvolveu demência ainda relativamente jovem, ele cuidou dela da maneira mais devotada e serena que se poderia imaginar. Era impressionante. Tenho a impressão de que eu não teria conseguido lidar tão bem com a situação. Del cuidou dela até o ponto em que se tornou impossível para ele levantá-la de qualquer cadeira em que fosse acomodada. Isso foi muito depois dela ter perdido a capacidade de falar. Mas pela forma como seus olhos se iluminavam quando ele entrava no recinto, era óbvio que ela ainda o amava. E o sentimento era mútuo. Eu não o descreveria como alguém propenso a fugir quando as coisas ficam difíceis. Pelo contrário. Quando era muito mais jovem, durante várias décadas, Del foi corretor de imóveis em Fairview, Alberta, a pequena cidade onde eu cresci. Nós morávamos do outro lado da rua da família Roberts, na verdade.
Nessa época, ele tinha o hábito de almoçar em casa, seguindo o costume geral. Betty costumava preparar sopa para ele, provavelmente Campbell's em lata, muito popular na época, e um sanduíche. Um dia, de maneira inesperada, ele surtou. Por que diabos nós sempre comemos nesses pratinhos? Detesto comer nesses pratos minúsculos. Ela servia os sanduíches em pratos de sobremesa, que têm em média cerca de 15 a 18 centímetros de diâmetro, em vez de pratos grandes de 25 a 30 centímetros. Logo depois, Betty contou essa história às filhas, em leve estado de choque, e desde então, com muitas risadas, a história foi recontada várias vezes em reuniões de família. Afinal, ela serviu o almoço nesses pratos havia pelo menos 20 anos, quando ele finalmente disse alguma coisa. Betty não tinha ideia de que o marido ficava irritado com seu modo de arrumar a mesa. Ele nunca disse nada, e isso faz com que o episódio nunca perca a graça. É possível que Del tenha se irritado com outra coisa naquele dia, e de fato não se importasse com os pratos. À primeira vista parece uma questão banal, porém, considerada de outra forma, não é nada trivial, por duas razões. Primeira, se algo acontece diariamente, é importante, e o almoço acontecia todos os dias. Em consequência, se algum aspecto desse evento fosse cronicamente incômodo, mesmo em menor escala, era preciso lidar com ele. Segunda razão, é muito comum permitir que as chamadas irritações menores, que, como eu disse, não podem ser consideradas insignificantes se acontecem o tempo todo, continuem por anos sem comentários ou resolução. Eis o problema. Junte 100 ou 1000 dessas pequenas irritações e a sua vida será miserável e o seu casamento arruinado. Não finja que está feliz com uma situação se não estiver, e se, em princípio, uma solução razoável pode ser negociada. Enfrente logo a maldita batalha. Por mais desagradável que seja no momento, é uma gota de água a menos no copo. E isso é especialmente verdadeiro para os acontecimentos diários, que todos tendem a considerar triviais, até mesmo os pratos em que você almoça. A vida é o que se repete, e vale a pena corrigir tudo o que se repete. Não vale a pena brigar. Esta é uma história do mesmo tipo, porém mais séria. Eu tive uma cliente que me contou seus planos de montar um escritório particular após muitos anos como contadora em uma grande empresa. Ela era muito respeitada em sua profissão e uma pessoa competente, gentil e cuidadosa. Mas também estava muito infeliz. Inicialmente, presumi que sua infelicidade resultava da ansiedade em relação à transição de carreira. No entanto, ela administrou essa mudança sem problemas durante o tempo em que fizemos nossas sessões, enquanto outras questões ganharam importância. Seu problema não era a mudança de carreira. Era seu casamento. Ela descreveu o marido como egocêntrico ao extremo e, ao mesmo tempo, excessivamente preocupado com a maneira com que os outros o viam. Era uma combinação contraditória, de certa forma, embora seja bastante comum ver esses traços opostos em uma personalidade. Se você se inclina demais em uma direção, algo em você se inclina igualmente em outra. Portanto, apesar do narcisismo do marido, pelo menos do ponto de vista de sua esposa, ele era escravo das opiniões de todos que conhecia, exceto dos membros da sua própria família. Ele também bebia demais, um hábito que exacerbava seus defeitos de temperamento. Minha cliente não se sentia confortável no próprio lar. Não achava que havia algo realmente dela no apartamento que dividia com o marido. O casal não tinha filhos. Sua situação era um bom exemplo de como o exterior pode refletir profundamente o interior. É por isso que sugiro às pessoas que estão com problemas psicológicos que comecem sua recuperação limpando e depois embelezando, se possível, os seus quartos. Toda a mobília da casa, que ela descreveu como ostentosa, ornamentada e desconfortável, fora escolhida pelo marido. Além disso, ele era um ávido colecionador de arte pop dos anos 60 e 70, e as paredes da casa estavam repletas desses itens, que ele passara um bom tempo garimpando em galerias e em outros lugares ao longo dos anos, muitas vezes enquanto ela esperava no carro. Minha cliente me disse que não se importava com a mobília e o excesso de objetos decorativos, mas isso não era verdade. Na realidade, ela os detestava.
Nem a ostentação, nem os móveis, nem a abundância de obras de arte que compunham a coleção do marido eram de seu agrado. Ela apreciava uma estética minimalista, ou talvez essa tendência fosse consequência dos excessos decorativos dele. Nunca ficou muito claro o que ela preferia, e talvez isso fosse parte do problema. Por não saber do que gostava e ser igualmente vaga sobre suas aversões, ela não estava na melhor posição para apresentar suas próprias opiniões. É difícil ganhar uma discussão ou mesmo começar uma se você não articulou cuidadosamente o que quer ou não e precisa ou não. No entanto, a minha cliente nunca enfrentou a batalha. Nunca teve um acesso de raiva, nunca deu um soco em uma tela especialmente desagradável pendurada na parede da sala. Em todas as décadas de sua vida de casada, ela nunca teve uma explosão de raiva genuína. Nunca confrontou de maneira direta e definitiva o fato de que odiava a sua casa e a sua subordinação ao gosto do marido. Em vez disso, ela o deixou fazer o que queria, reiteradamente, item por item, pois afirmava que não valia a pena brigar por essas trivialidades. E com cada derrota, o conflito se tornava mais necessário, embora menos provável, pois minha cliente sabia que uma discussão séria, uma vez iniciada, corria o risco de abarcar tudo o que havia de problemático em seu casamento, e, portanto, ela acabaria se envolvendo em uma guerra real e sem limites. Então, tudo o que havia de errado poderia vir à tona, e teria de ser enfrentado e resolvido, de um modo ou de outro. Por isso, ela permanecia em silêncio, mas estava cronicamente reprimida e ressentida, e achava que havia desperdiçado a maioria das oportunidades de sua vida. É um erro considerar os móveis e as obras de arte pop simples objetos materiais. Eles eram, na realidade, importantes recipientes de informação, por assim dizer, sobre o estado do casamento, e certamente foram experienciados como tal pela minha cliente. Cada objeto de arte era a realização concreta de uma vitória, embora pírrica, e uma derrota, ou pelo menos uma negociação que não ocorreu, e, portanto, uma batalha que acabou antes de começar. E havia dezenas ou talvez centenas deles. Cada um era uma arma em uma guerra não verbalizada, destrutiva e que durava décadas. Dadas as circunstâncias, a separação do casal após 30 anos de casamento não foi uma surpresa. Acredito que o marido tenha ficado com todos os móveis e objetos de arte. Eis um pensamento apavorante e desanimador para motivá-lo a aprimorar o seu casamento, para assustá-lo e obrigá-lo a enfrentar as terríveis dificuldades da verdadeira negociação. Cada pequeno problema que você tem todas as manhãs, tardes ou noites com seu cônjuge se repetirá a cada um dos 15.000 dias que constituirão um casamento de 40 anos. Cada desacordo trivial, mas crônico, sobre a comida, os pratos, a limpeza da casa, a responsabilidade pelas finanças ou a frequência de contato íntimo será repetido indefinidamente, a menos que você o resolva em definitivo. Talvez você pense, naquele momento pelo menos, que é melhor evitar o confronto e se deixar levar em uma paz aparente, mas falsa. Não se engane. Seja nadando contra a corrente, seja flutuando à deriva, você envelhece com a mesma rapidez. Porém, não há direção quando se está à deriva, e a probabilidade de alcançar o que se precisa e deseja é muito baixa nesta situação. As coisas desmoronam por si mesmas, mas os pecados dos homens aceleram essa deterioração. Isso é a sabedoria dos séculos. Pode ser que o medo consciente de reviver para sempre uma pequena amostra do inferno seja exatamente o que você precisa para ser obrigado a enfrentar os problemas em seu casamento e negociar uma solução com boa fé e uma dose de urgência. No entanto, o mais fácil, principalmente no curto prazo, é ignorar o sentimento de culpa e negligenciar as pequenas derrotas dia após dia. Essa não é uma boa estratégia. Somente a mira cuidadosa, o esforço e o comprometimento vigilantes podem eliminar a calamidade frequentemente crescente da cegueira intencional, conter a maré entrópica e evitar a catástrofe, tanto familiar quanto social. Corrupção, comissão e omissão.
A corrupção da forma que estamos discutindo está, em minha opinião, interligada à ilusão, à mentira, de forma mais direta, e, mais importante, ao auto-engano. Os adeptos da lógica estrita consideram o auto-engano uma impossibilidade. Eles não conseguem entender como é possível que uma pessoa acredite simultaneamente em condições opostas. Porém, os lógicos não são psicólogos e, obviamente, não percebem ou desconsideram o fato de que eles próprios têm familiares, por exemplo, pelos quais, pelo menos ocasionalmente, sentem amor e ódio ao mesmo tempo. Além disso, não é óbvio o que acreditar significa quando se discute a crença humana, nem o que se entende por simultaneamente. Posso acreditar em uma coisa hoje, em outra amanhã. E muitas vezes não tenho problemas com isso, pelo menos no curto prazo. E em muitas ocasiões, experimentei o que era uma crença quase simultânea em algo e em seu oposto, enquanto lia trabalhos de graduação na universidade, nos quais o autor fazia uma afirmação em um parágrafo e outra completamente contraditória no seguinte. Às vezes isso acontecia no espaço de uma única frase. Existem muitas condições ou circunstâncias em que o auto-engano pode ocorrer em teoria. Os psicanalistas exploram muitas delas e Freud foi o pioneiro. Ele acreditava que grande parte da doença mental decorria da repressão, que é considerada uma forma de auto-engano. Para ele, as memórias de eventos traumáticos perturbadores são banidas de maneira involuntária para as profundezas do inconsciente, onde assombram e causam problemas, como poltergeists em uma masmorra. Freud entendia que a personalidade humana não é unitária. Em vez disso, ela consiste em uma cacofonia imprecisa e fragmentada de espíritos que nem sempre concordam ou sequer se comunicam. A verdade dessa alegação é óbvia, pelo menos de um ponto de vista simples. Podemos cogitar diferentes situações, simular ações ou eventos potenciais ou alternativos, sem ter de imediatamente colocá-los em prática. A dissociação de pensamento e ação é essencial para o pensamento abstrato. Assim, podemos claramente pensar ou dizer uma coisa e fazer outra. Isso é bom quando é apenas um pensamento, antes da ação, mas talvez não tão bom quando prometemos ou afirmamos acreditar em algo e então agimos de maneira que indica que realmente a nossa crença é outra. Essa é uma forma de ilusão, uma disjunção no caráter, uma contradição entre modos de ser. Há até um nome para isso. Alegar uma crença e em seguida agir ou falar de forma diferente ou mesmo oposta constitui uma contradição performativa, de acordo com alguns filósofos modernos. Ao meu ver, trata-se de uma mentira implícita. A sustentação de crenças contraditórias também se torna um problema quando o detentor tenta colocar ambas em prática ao mesmo tempo e descobre, muitas vezes para o seu grande pesar, o paradoxo que torna isso impossível. Freud catalogou uma extensa lista de fenômenos similares à repressão, a eliminação ativa, do nível da consciência, de um material psicológico que deveria ser consciente, que chamou de mecanismos de defesa. Eles incluem negação, a verdade não é tão ruim, formação reativa, eu amo mesmo a minha mãe de verdade, deslocamento, o chefe grita comigo, eu grito com a minha esposa grita com o bebê morde o gato. Identificação, eu sofro bullying. Então estou motivado a ser um agressor. Racionalização, uma explicação egoísta para uma ação de baixa qualidade. Intelectualização, a favorita do irreverente e neurótico Woody Allen quando jovem. A sublimação, sempre há a opção de pintar mulheres nuas. A projeção, não sou sensível, você que é irritante. Freud, que pode ser ouvido aqui no canal, foi um notável filósofo da ilusão. Ele não teve medo de apontar a relação entre desonestidade e psicopatologia. No entanto, suas ideias de auto-engano padecem, em minha opinião, de dois erros principais. Primeiro erro, Freud não percebia que os pecados por omissão contribuíam para a doença mental tanto quanto ou mais que os por comissão, listados anteriormente, responsáveis pela repressão. Essa falta de percepção se deu por conta do pensamento típico.
As pessoas geralmente acreditam que praticar algo ruim de forma ativa, o pecado por comissão, é em geral pior do que não fazer algo bom de forma passiva, o pecado por omissão. Talvez seja porque sempre há coisas boas que não estamos fazendo. Alguns pecados por omissão são, portanto, inevitáveis. De qualquer modo, ainda há momentos em que a cegueira intencional provoca catástrofes mais graves, que são justificadas com mais facilidade do que a repressão ativa ou inconsciente de algo terrível, mas compreendido, sendo esta última um pecado por comissão, pois é um aspecto conhecido. O primeiro problema, a cegueira intencional, ocorre quando você poderia vir a saber alguma coisa, mas para de explorar, a fim de não descobrir algo que possa lhe causar um desconforto substancial. Os assessores de imprensa chamam essa ignorância autoimposta de negação plausível, uma expressão que indica a racionalização intelectualizada da ordem mais patológica. Deve-se notar que essa cegueira é frequentemente considerada um crime consumado. Se você é um CEO, por exemplo, e suspeita que seu tesoureiro está praticando fraude contábil, mas não investiga por não querer saber, poderá ser responsabilizado por sua inação, como apropriado. Deixar de olhar embaixo da cama quando você tem fortes suspeitas de que há um monstro à espreita não é uma estratégia aconselhável. E segundo erro, Freud presumiu que coisas experienciadas são coisas compreendidas. De acordo com essa suposição, ele acreditava que existia um traço de memória, em algum lugar da mente, que representava o passado com precisão, como uma gravação em vídeo. Essas seriam suposições razoáveis se nossa experiência fosse apenas uma série de eventos objetivamente reais e óbvios, transmitidos por meio de nossos sentidos, processados e avaliados para depois agirmos de acordo. Se tudo isso fosse verdade, a experiência traumática seria representada com exatidão na memória, mesmo quando é afastada da consciência por mecanismos inconscientes ou conscientes, mas Freud presumiu o primeiro, devido à sua natureza, que, embora seja compreendida, é considerada terrível demais. No entanto, nem a realidade nem o nosso processamento da realidade são tão objetivos ou articulados como Freud pressupôs. Imagine, por exemplo, que você foi romanticamente desprezado, além do limite tolerável, durante vários meses pelo seu cônjuge. Então você o vê inclinado sobre a cerca, falando de maneira amigável e talvez, não mais do que isso, com uma vizinha ou vizinho atraente. O modo como processamos essa experiência anômala, nova, problemática ou mesmo traumática é raramente uma questão de percepção, seguida de compreensão e pensamento conscientes. Depois emoção ou motivação derivada desse pensamento e então ação. Em vez disso, o que acontece é semelhante ao que discutimos longamente na regra primeira e na regra segunda. Processamos o mundo desconhecido de baixo para cima. Nós lidamos com recipientes de informação, por assim dizer, cuja importância total não é nada evidente. Portanto, ao testemunhar o seu cônjuge conversando com ou a vizinho, você não pensa de uma forma filosófica totalmente articulada e desenvolvida estou me sentindo solitário e privado de contato físico há meses por meu cônjuge, e embora eu não tenha expressado esse sentimento, isso me causa constante frustração e dor. Agora, ele está fazendo tudo isso vir à tona ao ser extrovertido com um estranho, enquanto tenho recebido tão pouca atenção. O mais provável é que a raiva, a tristeza e a solidão tenham se acumulado dentro de você a cada rejeição, pouco a pouco, até você chegar ao limite. E agora, transbordar. Esse surgimento abrupto da emoção negativa não significa obrigatoriamente que você, mesmo agora, esteja totalmente consciente desse acúmulo. É possível que, como no caso do meu sogro ou da minha cliente, você experiencie um aumento gradativo da frustração, ao ponto de perceber que está mais irritado e infeliz, mas isso não significa necessariamente que percebeu a causa. E qual é a causa? A gama de possibilidades é muito ampla. Talvez você não esteja sendo ignorado. Pode estar enfrentando problemas no trabalho, o que reduziu a sua confiança em geral. Em consequência, tornou-se sensível a quaisquer sinais de rejeição, mesmo imaginários,
no seu casamento. E, portanto, o que deve ser determinado não é bem o motivo da desatenção do seu cônjuge, mas porque o seu chefe, sua equipe ou sua carreira está desestabilizando você. Assim, a verdadeira causa do seu desconforto é algo bem distante dos sintomas. Os sentimentos de rejeição que fizeram com que se sentisse irritadiço, sensível e magoado. Nesses casos, a relação de causa e efeito não é nada óbvia. Talvez você realmente esteja sendo desprezado. E a suspeita tenha fundamento. Talvez isso signifique um caso iminente e o início de uma trajetória que levará ao divórcio. Ambos, casos sejam reais, são problemas sérios. Não é de admirar que esteja chateado. Porém, você pode permanecer relutante em aceitar que sua carreira ou seu casamento está com problemas. E isso não é surpresa. Mas também não ajuda. Além de tudo isso, temos a complexidade geral da vida, que complica a busca pela clareza. Considere a pergunta: o que realmente aconteceu? Digamos, em um casamento fracassado que descambou para o divórcio e resultou em uma batalha pela custódia dos filhos. A resposta a essa pergunta é tão complexa que a resolução das divergências costuma exigir um processo judicial e o envolvimento de muitos profissionais. Mesmo assim, é improvável que um ou ambos os protagonistas acreditem que a verdade veio à tona. Isso ocorre em parte porque os eventos em geral, e em especial os interpessoais, não existem como fatos simples e objetivos, independentes uns dos outros. Seu significado, a informação que de fato representa, depende do contexto no qual está inserido, que não pode ser percebido ou considerado em sua totalidade quando o evento em questão ocorre. O significado do que um cônjuge diz ao outro em determinado momento depende de tudo o que ambos disseram um ao outro, de tudo o que fizeram juntos e do conteúdo de suas mútuas imaginações. E isso não esgota a complexidade, hein? Esse significado pode depender consideravelmente da maneira como, por exemplo, a mãe da esposa tratava o pai dela, ou a avó tratava o avô, bem como do relacionamento entre homens e mulheres na cultura mais ampla. É por isso que, com frequência, as discussões domésticas fogem do controle, especialmente quando um padrão de comunicação contínua e eficaz nunca foi estabelecido. Uma coisa leva a outra mais profunda, e esta, por sua vez, vai ainda mais fundo, até que uma discussão que começou sobre o melhor tamanho de pratos para o almoço se transforma em uma guerra generalizada sobre a possibilidade de acabar com o casamento. E certamente há o medo de cair em um abismo infinito. Repito, sobretudo, quando muito deixou de ser expressado, que motiva a tendência de guardar as coisas para si, mesmo quando seria melhor, embora mais perigoso, que fossem ditas. O que é a névoa? Imagine que você está com medo, e há uma razão para isso. Você tem medo de si mesmo, tem medo de outras pessoas, tem medo do mundo. Tem saudades da inocência do passado, do tempo em que ainda não sabia as coisas terríveis que abalaram a confiança que predominava na sua infância. O conhecimento que adquiriu de si mesmo, de outras pessoas e do mundo, trouxe mais amargura do que esclarecimento. Você foi traído, ferido, decepcionado. Você desconfia até da esperança, pois suas esperanças foram reiteradamente destruídas. E essa é a própria definição de desesperança. A última coisa que deseja, então, é saber mais. É melhor deixar o que é envolto em mistério. É melhor também evitar pensar muito sobre ou até ignorar o que poderia ser. Afinal de contas, quando a ignorância é uma bênção, é loucura ser sábio. Imagine que você está com tanto medo que não se permitirá nem mesmo saber o que quer. Saber significa ter esperança, e suas esperanças foram frustradas. Você tem suas razões para continuar ignorante. Tem medo, talvez, de que não haja nada que valha a pena desejar. De que, se especificar exatamente o que deseja, também descobrirá com muita clareza o que é o fracasso. Teme que o fracasso seja o resultado mais provável e, por fim,
Tem medo de que, caso defina o que é o fracasso e depois falhe, saberá sem sombra de dúvidas que você foi quem falhou e que a culpa foi sua. Então você não se permite saber o que deseja. Lida com o problema recusando-se a pensar melhor. Às vezes você está feliz, satisfeito e engajado. Outras infeliz, frustrado e nihilista. Mas não ouse investigar profundamente o porquê. Caso contrário, saberia e veria, mais uma vez, a sua esperança ser despedaçada e sua decepção confirmada. Você também tem medo, mas por razões diferentes, de permitir que outras pessoas saibam o que deseja. Primeiro, porque se descobrissem exatamente o que quer, poderiam lhe contar, e você acabaria sabendo, mesmo tendo lutado contra a obtenção desse conhecimento. Em segundo lugar, se elas soubessem, poderiam lhe negar aquilo que você realmente deseja, ou até necessita, e magoá-lo com muito mais eficiência do que se seus desejos mais profundos e, portanto, suas vulnerabilidades permanecessem secretos. A névoa que esconde tudo isso é a recusa em perceber e em prestar atenção às emoções e os estados motivacionais à medida que surgem, e a recusa em comunicá-los a si mesmo e às pessoas ao redor. Um mau humor significa algo. Um estado de ansiedade ou tristeza significa algo, e provavelmente algo desagradável de ser descoberto. O resultado mais provável de articular uma emoção que se acumulou ao longo do tempo, represada, são lágrimas. Uma admissão de vulnerabilidade e dor. Sentimentos que as pessoas também não gostam de se permitir vivenciar, especialmente quando estão receosas e com raiva. Quem quer mergulhar nas profundezas da dor, da tristeza e da culpa, até que as lágrimas transbordem? E a recusa voluntária em perceber nossos estados emocionais não é o único impedimento para lidar com eles. Por exemplo, se seu companheiro ou qualquer outra pessoa com quem está se relacionando de maneira infeliz diz algo que se aproxima muito da dolorosa verdade, um comentário mordaz e insultuoso muitas vezes o fará se calar, e é, portanto, a solução mais provável a ser adotada. Em parte, isso é um teste. A pessoa que está sendo insultada se preocupa o suficiente com você e seu sofrimento para superar alguns obstáculos e descobrir a amarga verdade? Também é, em parte, e de maneira mais óbvia, uma ação defensiva. Se conseguir afugentar alguém de algo que você mesmo não quer descobrir, sua vida presente se torna mais fácil. Infelizmente, o sucesso dessa atitude defensiva é muito decepcionante e, em geral, vem acompanhado de uma sensação de abandono, solidão e autotraição. No entanto, você ainda precisa conviver com outras pessoas e elas com você. Ainda tem desejos, vontades e necessidades, mesmo que não declarados e obscuros. E ainda está motivado a persegui-los, até porque é impossível viver sem desejos, vontades e necessidades. E qual é a sua estratégia sob tais condições? Mostrar sua decepção sempre que alguém próximo o deixe infeliz. Permitir-se o luxo e o prazer do ressentimento quando algo não é do seu agrado. Certificar-se de que a pessoa que o contrariou seja neutralizada por sua desaprovação. Forçá-la a descobrir da maneira mais difícil possível exatamente o que fez para decepcioná-lo. E, por fim, deixá-la tatear às cegas na névoa que você gerou ao seu redor, até que ela esbarre e se machuque nas pontas afiadas de suas preferências e de seus sonhos não revelados. E talvez essas reações também sejam testes arraigados à falta de coragem para confiar. Se você realmente me amasse, enfrentaria o terrível cenário que criei ao meu redor para descobrir o meu verdadeiro eu. E talvez haja algo mais por trás dessas alegações, por mais implícito que seja. Um teste de comprometimento pode ter a sua utilidade. Nem tudo precisa ser oferecido de graça. E até um pouco de mistério
desnecessário pode trazer bons resultados. Além de tudo isso, você ainda precisa conviver consigo mesmo. No curto prazo, ao se recusar a ser mais claro, talvez consiga se proteger da descoberta de sua insuficiência. Afinal, todo ideal é um juiz que o condena. Você não está manifestando o seu verdadeiro potencial. Se não tiver ideais, não há juiz. Mas o preço a ser pago é a falta de propósito. E esse é um preço alto. Se não houver propósito, não haverá emoção positiva, pois muito do que nos impulsiona a seguir em frente com a esperança inabalada é a experiência de nos aproximarmos de algo que necessitamos ou desejamos ardentemente. E ainda pior, quando não temos um propósito, experienciamos uma ansiedade crônica e avassaladora, visto que o propósito focado restringe o que, de outra forma, seria o caos intolerável de possibilidades inexploradas e infinitas escolhas. Se você deixar claro o que deseja e se comprometer com essa busca, o fracasso é uma possibilidade, mas se não o fizer, ele é uma certeza. Não é possível atingir um alvo que você se recusa a ver. Não é possível acertar um alvo se não mirar. E em ambos os casos você não adquirirá a experiência de mirar e errar, o que é igualmente arriscado. Não obterá os benefícios do inevitável aprendizado resultante das ocasiões em que as coisas não acontecem como desejado. Muitas vezes o sucesso em um determinado empreendimento significa tentar, falhar, recalibrar, com um novo conhecimento gerado dolorosamente pelo fracasso, e em seguida tentar novamente e falhar, repetindo o processo ad nauseam, até que cause náusea. Às vezes, todo esse aprendizado, que seria impossível sem o fracasso, o faz perceber que seria melhor desviar a sua ambição para uma direção diferente. Não porque é mais fácil, não porque você desistiu, e não porque está fugindo, mas porque aprendeu com as vicissitudes de sua experiência que o que deseja não será encontrado onde estava procurando, ou simplesmente não é alcançável da maneira escolhida. Então, o que você pode e deve fazer, em vez de esconder as coisas na névoa? Admita seus sentimentos, horas. Essa é uma questão muito complexa. E não significa apenas ceder a eles. Em primeiro lugar, é constrangedor perceber e ainda mais expressar sentimentos de raiva, mesquinharia ou dor provocada pela solidão, da ansiedade em relação a algo trivial ou do ciúme provavelmente injustificado. A admissão de tais sentimentos é uma revelação de ignorância, insuficiência e vulnerabilidade. Em segundo lugar, é perturbador aceitar a possibilidade de que seus sentimentos, embora devastadores e convincentes, sejam equivocados e, por causa da sua ignorância, lhe apontaram a direção errada. É possível que você tenha interpretado mal a situação toda, por razões das quais permanece inconsciente. É por isso que a confiança é vital, desde que seja uma confiança do tipo maduro e trágico. Alguém ingênuo confia porque acredita que as pessoas são essencialmente ou até universalmente confiáveis. Mas qualquer um que viveu de verdade já foi traído ou já traiu. Alguém experiente sabe que as pessoas são capazes e estão dispostas a enganar. Esse conhecimento traz consigo um pessimismo até certo ponto justificado em relação à natureza humana, individual ou não, mas também abre a porta para o outro tipo de fé na humanidade, uma baseada na coragem e não na ingenuidade. Confiarei em você, lhe estenderei a minha mão, apesar do risco de traição, pois é possível, por meio da confiança, fazer aflorar o que há de melhor em você, e talvez em mim. Portanto, aceitarei um risco substancial ao abrir a porta à cooperação e à negociação, e ainda que você de fato me traia, de maneira que não seja tão imperdoável, se houver, digamos, certa dose de desculpas genuínas e de arrependimento, continuarei a lhe estender a mão. E parte desse processo envolve lhe contar o que eu estou sentindo. Essas dolorosas revelações devem vir acompanhadas de certa humildade. Eu não deveria, ao menos não seria ideal, dizer: você tem me ignorado ultimamente. Mas sim,
Sinto-me isolado, sozinho e magoado. E eu não posso evitar o sentimento de que, nos últimos meses, você não tem sido tão atencioso como eu gostaria, ou de uma forma que seria melhor para nós como um casal. Mas não tenho certeza se estou apenas imaginando tudo isso por estar chateado ou se estou enxergando de fato o que está acontecendo. A segunda frase transmite a mensagem, mas evita a postura acusatória que tantas vezes serve como primeira defesa contra a controvérsia séria e definitiva. E é muito possível que você esteja errado a respeito da causa dos seus sentimentos. Se estiver, precisa saber. Pois não adianta propagar erros que causam dor a você e aos outros e interferem em seu futuro. É melhor descobrir a verdade e dispersar a névoa e constatar se os objetos cortantes que temia que estivessem à espreita são reais ou imaginários. E sempre há o perigo de que alguns sejam reais, sim, mas é melhor enxergá-los do que mantê-los ocultos pela névoa, porque, ao menos às vezes, é sim possível evitar o perigo que você está disposto a ver. Eventos e memórias. Quando um evento acontece, ele não nos informa o porquê. Ademais, nós não nos lembramos do passado, de modo a registrar objetivamente eventos e situações delimitados, o que, aliás, seria impossível. A informação em nossa experiência é latente, assim como o ouro no minério, caso que tratamos na regra segunda. Antes que possa ser empregada para melhorar o presente e o futuro, deve ser extraída e refinada com grande esforço e muitas vezes com a colaboração de outras pessoas. Usamos nosso passado de forma eficaz quando ele nos ajuda a repetir experiências desejáveis e evitar as indesejáveis. Queremos saber o que aconteceu, porém, mais importante, queremos saber o porquê. O porquê é a sabedoria. Ele nos impede de cometer os mesmos erros reiteradas vezes e, se tivermos sorte, nos ajuda a repetir nossos sucessos. Extrair informações úteis da experiência é difícil. É um ato que exige a mais pura das motivações. As coisas deveriam ser melhoradas e não pioradas, para ser executado de forma adequada. Requer a disposição de enfrentar o erro sem rodeios e determinar em que ponto e por que ocorreu o desvio do caminho correto. Exige a disposição para mudar, o que quase sempre envolve a decisão de deixar algo ou alguém ou alguma ideia para trás. E, portanto, a reação mais fácil é desviar o olhar, se recusar a pensar e, ao mesmo tempo, erguer obstáculos intransponíveis à comunicação genuína. Infelizmente, em longo prazo, essa cegueira deliberada deixa a vida sombria e nebulosa, vazia, despercebida, sem forma, confusa, e o deixa desnorteado e atônito. Tudo isso é uma estranha concatenação do psicológico e do real, do subjetivo e do objetivo. Isso é assustador ou eu estou com medo? Isso é belo? Ou eu estou impondo esta ideia de beleza? Quando fico com raiva de alguém, é por algo que ele fez? Ou é pela minha falta de controle? Essas perguntas definem o estado de confusão para o qual você é levado constantemente quando seu mundo perde o chão. Esse estado pode ter um elemento objetivo, pois essa queda muitas vezes é causada por algo real, como uma morte, uma doença grave ou desemprego. Mas também é subjetivo, associado a um estado de dor, dúvida, confusão e a incapacidade de escolher ou mesmo perceber um caminho a seguir. Antes que a percepção esteja clara, antes que o mundo esteja articulado, o território do ser é simultaneamente sujeito e objeto. É, ao mesmo tempo, motivação, emoção e matéria. O companheiro permanece incompreendido. O contexto de sua fala permanece inexplorado, por medo do que essa exploração possa revelar. A situação não pode ser descrita, pois a palavra é deixada vaga e sem forma. Nossas motivações pessoais começam ocultas e permanecem assim, pois não queremos saber o que estamos fazendo. O joio não é separado do trigo. O ouro permanece nas garras do dragão, assim como a virgem.
A pedra filosofal permanece uma incógnita. E as fascinantes informações escondidas na esfera do caos permanecem inexploradas. Essa omissão é a rejeição voluntária à consciência expandida. Afinal, o caminho para o Santo Graal começa na parte mais escura da floresta. E o que você precisa está escondido onde menos deseja procurar. Se você acumular lixo suficiente em seu armário um dia, quando estiver menos preparado, a porta se abrirá. E tudo que foi colocado lá dentro, crescendo na escuridão de maneira implacável, irá soterrá-lo. E talvez você não tenha tempo ou energia restante em sua vida para enfrentar e ordenar o conteúdo, guardando o que precisa e descartando o resto. Isso é o que significa ser esmagado pelo excesso de bagagem. Esse é o retorno de Tiamat, a grande deusa mesopotâmica do caos, destruidora daqueles que agem errado. O mundo está cheio de perigos e obstáculos, bem como de oportunidades ocultos. Deixar tudo escondido na névoa, devido ao medo do perigo que pode encontrar, não ajudará muito quando o destino o forçar a correr desenfreado na direção do que se recusou a ver. Após se ferir em galhos afiados, tropeçar em pedregulhos e ignorar locais de refúgio, você se recusará a admitir que poderia ter dissipado a névoa com o brilho da sua consciência, se não tivesse escondido a sua luz sob um vaso. Então você amaldiçoará o homem, a realidade e o próprio Deus por produzir um labirinto tão impenetrável de impedimentos e barreiras. A corrupção o tentará, também guiada cada vez mais pelas motivações não examinadas e obscuras, geradas pelo fracasso e intensificadas pela frustração, culminando cruelmente na crença ressentida de que aqueles que o contrariam estão recebendo de você exatamente o que merecem. Essa atitude e as ações e omissões que ela inevitavelmente acarreta empobrecerão a sua vida, a sua comunidade, a sua nação e o mundo. Isso, por sua vez, empobrecerá o próprio ser, com S maiúsculo, o ser. E é exatamente o que suas motivações mais obscuras e não examinadas desejam. Exatamente o que suas motivações mais obscuras e não examinadas desejam é empobrecer o próprio ser. Com uma busca cuidadosa, com atenção diligente, você pode pender a balança para as oportunidades e afastá-la dos obstáculos, de modo que a vida valha a pena ser vivida, apesar de sua fragilidade e seu sofrimento. Se realmente quiser, talvez receba caso peça. Se realmente buscar, talvez encontre o que procura. Se bater com verdadeira disposição para entrar, talvez a porta se abra. Mas haverá momentos na vida em que precisará dar tudo o que tem para enfrentar o que está diante de você. Em vez de se esconder de uma verdade tão terrível que a única coisa pior é a falsidade com a qual pretende substituí-la. Não esconda na névoa o que é indesejável.